puder, nos ajude propagando também, compartilhando aí estes textos que nós temos apresentados. Façamos então a leitura. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os seus discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz 100, a 70 e a 30 por um. Louvado seja Deus até aqui. Irmãos, essa é uma das exposições que nos mostra claramente tudo aquilo que nós temos estudado até este momento. Porque percebam,
Quantas vezes nós vimos Jesus nas sinagogas ensinando? Algumas vezes, né? Quantas vezes nós vimos Jesus propagando o evangelho do Senhor, a sua própria palavra? Algumas vezes. Quando nós percebemos alguns acontecimentos descritos na palavra de Deus, nós percebemos claramente aquilo que Jesus está dizendo aqui. Nós já falamos isso reiteradamente e lembrando aqui de forma muito rápida aquilo que estudamos lá em o meu pai. Mateus capítulo 8, nós vimos que no determinado momento Jesus prega aos gadarenos, ele expulsa o demônio e a cidade inteira pede para Jesus ir embora. Muitos que ouviram a palavra de Deus simplesmente foram embora. Nós não chegamos a estudar claramente sobre isso, mas existe aqui algumas coisas que nos demonstram que o próprio Cristo, dentro da sua própria graça e do seu amor, ele nos leva à compreensão de quem Deus é sobre as nossas vidas. E nós somos moldados para nos parecer cada vez mais com Cristo. Mas muitos ouviram, se alegraram e, de repente, não mais estavam no reino de Deus. É claramente, nós vemos isso, uma das formas em que nós encontramos, e aqui, claro, por favor, eu estou tirando do contexto, não é a melhor forma, não é correto, mas apenas para que os irmãos tenham como ilustração. Judas foi um homem que curou, foi um homem que expulsou demônios, foi um homem que andou com Jesus, que ouviu de Jesus, mas foi um homem que traiu a Cristo. Muitos ouvirão a palavra, mas poucos permanecerão de fato. É isso que Jesus está dizendo. Então, durante a exposição do Evangelho aqui, segundo Mateus, nós estamos analisando a propagação do Evangelho. Nós estamos demonstrando como a palavra tem sido pregada, como ela tem sido enviada, como que ela tem chego até os olhos daqueles que a ouvem. Em muitos momentos em que nós presenciamos a palavra, nós ficamos felizes porque as pessoas entendem o Evangelho. Mas em muitos momentos, nós vemos euforias que acontecem. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade, mas eu tive uma vez de ouvir, ver e presenciar algumas coisas que aconteceram. Igrejas, de repente, crescem de forma extremamente exponencial. Pessoas ouvem o Evangelho, entram para a igreja e, de repente, essas mesmas pessoas vão embora, não permanecem. Mas elas se alegram em ouvir a palavra, mas elas não conseguem permanecer na palavra. Isso acontece com muita frequência. Porque alguns ouvem, mas não entendem. E isso, meus irmãos, é algo muito importante de nós compreendermos. Alguns ouvem, mas não entendem. O que Jesus está trazendo aqui para os nossos corações é exatamente isso. Ele está dando uma ênfase à palavra, dizendo, olha, você tem que propagar o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho, você tem que falar do Evangelho, mas preste muita atenção. Alguns vão ouvir, mas não vão entender. Outros vão entender e não vão permanecer. Porque para permanecer no Evangelho, nós precisamos continuar buscando a palavra, entendendo que Deus é o Deus que chama cada um para a sua própria glória. E é claro que Jesus Cristo, como mestre dos mestres, ele fez aqui a exposição de forma muito clara e perfeita. Porém, poucos conseguem entender e compreender o que o Evangelho de fato está a dizer, mas muitos entendem. Essa passagem é fundamental para nós entendermos um pouco mais sobre o percurso que a vida tem. Quando nós olhamos, meus irmãos, aqui o semeador ele representa Jesus Cristo, ou também qualquer pregador, ou qualquer pessoa, qualquer um. Por favor, eu quero dizer algo aqui muito sério. No reino de Deus não existe o dono da igreja.
Pastor não é dono de igreja, presbítero não é dono de igreja, membro não é dono de igreja. Todos nós estamos no mesmo patamar, porque nós somos pregadores do evangelho através das nossas vidas. Pastor nunca foi dono de igreja nenhuma, porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Nós somos só semeadores da palavra de Deus. Então o semeador é o pregador do evangelho, é aquela ação de semear. Semear simboliza pregar, ensinar, falar da palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando nós entendemos as sementes, a semente representa a palavra de Deus, a semente representa a escritura sagrada, a semente representa a forma em que a escritura ela é lançada, e a palavra de Deus diz que nós somos alcançados pelo ouvir da palavra de Deus. Creio aqui que uma boa parte dos irmãos não nasceram já com a palavra de Deus incrustada na sua cabeça, mas ouviram do Evangelho e o Evangelho passou a ser uma verdade na sua vida. Por isso que a pregação do Evangelho é tão importante. A pregação do Evangelho não é algo místico, mas é algo que é lançado, é algo que é enviado. E plantar, meus irmãos, nem sempre é tão fácil. Alguns têm uma mão maravilhosa, qualquer sementinha que planta nasce de forma boa e agradável. Eu aqui confesso para os irmãos que a minha mão é estragada, porque eu já plantei de tudo e até hoje não vi nada nascer. Algumas pessoas têm o dom de plantar. Meu pai, ele é formado na área de agronomia, e papai é interessante, porque ele olha uma planta, ele fala assim, essa planta aqui, se eu tirar esse pedaço aqui, eu colocar ali, eu vou regar aqui e de repente vai nascer. O quintal do papai lá tem um pomar. Eu falo, papai, que inveja que eu tenho do senhor, porque nem pimenta eu consigo plantar que não nasce. Mas algumas pessoas têm o dom de plantar, então eu entendo, porque a semente, ela tem que ser colocada, dia após dia ela tem que ser regada, dia após dia ela tem que ser cuidada. A minha sogra, que Deus já levou, ela conversava com as plantas. E eu achava aquilo tão estranho. E um dia eu cheguei para ela e falei, sogra, por que a senhora fala com as plantas? Ela falou assim, é porque a palavra de Deus diz que as plantas também louvam ao Senhor. Olha que benção. E as plantas eram bonitas, regadas. Então, irmãos, a semente, ela representa a palavra de Deus. Eu não falei que ela tem que ser regada? Papai planta, ele vai lá todo dia, ele rega um pouquinho. Os irmãos aqui que devem ter pomar nos seus lares, todo dia tem que regar, tem que cortar, tem que aparar ali alguma coisinha ou outra. E você vê que aquela planta vai ficando bonita, robusta, forte. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós semeamos a palavra de Deus, nós também precisamos semeá-la, mas também regar todos os dias, continuar pregando, falando, ensinando dia após dia. Porque o ser humano, meus queridos, tem a capacidade de facilmente esquecer-se devido às grandes tribulações da vida. Não há de ir muito longe, quando nós olhamos para os discípulos, Jesus havia sido crucificado na cruz e Jesus havia ensinado para os discípulos e para as mulheres quantas vezes, várias vezes, que ele seria entregue na mão de malfeitores, que ele seria crucificado, morto, sepultado, no terceiro dia ressuscitaria. Aquelas mulheres então preparam óleos aromáticos para poder ir até o sepulcro do seu Senhor e ali elas então iriam regar aquele lugar, iriam ali passar aqueles óleos aromáticos e claro, tudo tem um contexto cultural. Naquela época era para que você chegasse limpo até a presença de Deus. Por isso que elas faziam isso. Mas acredite em uma coisa, quando elas entraram, elas viram um anjo e o anjo diz, por que procura entre os mortos aquele que vive? Pois ele não está mais aqui. Aquelas mulheres então se lembraram, Jesus havia dito que seria entregue, morto e no terceiro dia ressuscitaria. Então elas voltam alegres, felizes para dizer, nosso Senhor vive! Mas eles não acreditaram. Vocês estão doida? Não, Jesus ressuscitou. Jesus, vocês estão doida? E então o discípulo sai correndo, abaixa, vê que os lençóis estão vazios. E aí se lembram
da profecia que o próprio Cristo havia dito. Entende, irmãos? A palavra de Deus, dia após dia, ela tem que ser regada, semeada, ela tem que ser dita todos os dias, ela tem que ser lida todos os dias. Por quê? Com as tribulações da vida, com as adversidades, com os problemas, seremos sufocados se não estamos alicerçados na palavra de Deus. Por isso que a semente, ela deve ser semeada, mas nós devemos continuar buscando cada dia mais. E aí Jesus aqui coloca por diferentes públicos o que aconteceria, porque ele diz que o solo à beira do caminho recebe sementes e cai, mas elas são comida por aves. O que Jesus está dizendo com isso? Comida por aves. Por quê? Quando nós pegamos arroz ou qualquer coisa que você joga ali, daqui um pouquinho está cheio de ave comendo, cheio de passarinho. Então as aves viram aquilo, era o alimento, elas foram comer. Mas o que Jesus está dizendo com isso? Olha, meus queridos, Jesus está representando aqui, devido a essas pessoas que são colocadas, elas ouvem a palavra, elas não entendem a palavra, e logo a palavra é retirada. E aqui, entenda-se pelo próprio maligno. Ela retira a palavra do seu coração. Por isso que é tão importante nós entendermos que os nossos corações precisam, de fato, ouvir e continuar sendo regado dia após dia. O solo pedregoso, ele representa aqui sementes que germinam rapidamente e secam. São pessoas que ouvem o evangelho, se entusiasmam com o evangelho, mas no primeiro momento da tribulação, elas saem do evangelho. Elas se esquecem de Deus. E a tribulação, ela vem de todas as formas. Talvez na perda de um filho, talvez num acidente de um carro, ou talvez em um problema financeiro que se vive, a tribulação, ela vem. Mas nós precisamos estar firme no evangelho, porque essa firmeza, ela não é uma alegria repentina. Lembra que nós acabamos de ler os frutos do Espírito? Ela não é uma alegria repentina. É mesmo em meio à dor, você sente alegria. Quantos aqui já perderam algum ente querido? Dói, né? Demais. Mas você sente uma certa paz, entendendo que ele está dormindo em Cristo Jesus. É essa alegria. Eu não estou dizendo que o cristão não vai chorar, não vai ter dificuldade. Se fosse assim, meus irmãos, os discípulos não tinham problemas. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não passava por dificuldade. Se fosse assim, o próprio Jesus Cristo não tinha passado por tamanhas tribulações. O que nós estamos entendendo é que o evangelho, ela tem que criar raízes firmes e fortes, mas quando ela é colocada sobre o pedregulho, as raízes são frágeis, de tal forma que rapidamente seca e ela acaba morrendo. Por isso que o evangelho é tão importante. O pastor fala todo domingo, irmãos, leiamos a Bíblia, vamos orar a Bíblia. Mas, pastor, que coisa chata, por que você fala tudo isso? Porque se não for por meio da palavra, nós enfraqueceremos e perderemos, de fato, o entendimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso que o regar aqui, meus irmãos, o frutificar, o receber é dia após dia, buscando a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala da boa terra. Aquele foi colocado na boa terra. Ela vai frutificar, porque quando você põe na boa terra, você tem ali todos os nutrientes necessários para que aquela planta cresça e fique firme. Eu nasci numa cidade chamada Aquidauana. Aquidauana tinha uma cidade, tem uma árvore até os dias de hoje. Eu estou com 42 anos, quando era moleque, aquela árvore já era grande e muito frutífera. E um dia, um pastor da cidade de Aquidauana falou assim: irmão, você sabe por que aquela árvore dá fruto todos os dias? Porque ela foi plantada à beira de um rio e ela recebe nutrientes e alimento todos os dias para que ela continue tão firme, forte e bonita. Meus queridos, a palavra de Deus é o nutriente para o cristão. A oração é o combustível para que permaneçamos firmes. Então, ler a palavra e orar a palavra é que nos fará, de fato, permanecer caminhando, mesmo em meio às dificuldades, porque a boa terra vai alimentar cada um de nós.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos alimentados entendendo que tudo é para a glória de Deus. Entendemos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Animai-vos, animai-vos, porque tudo nós fazemos para a glória do Senhor. Mas Jesus faz uma citação aqui do Antigo Testamento, e para aqueles que dizem que o Antigo Testamento não é mais para nós ser utilizado, muito pelo contrário, Jesus disse: eu vim aqui não para romper, para acabar, para exterminar com a lei, mas para cumpri-las. E o Antigo Testamento, nós vemos debaixo da graça e da lei, o Antigo Testamento vale para nós. No entanto, que ele usa Isaías capítulo 6, versículos de 9 a 10. Quando ele está fazendo essa citação de Isaías aqui, meus irmãos, ele o faz para que nós entendamos que a profecia já fora dita, a profecia já fora colocada, a profecia ela irá se cumprir, porque ela se cumpre conforme a vontade de Deus. Observe o que Isaías escreve então ali. Olha que interessante. Então ele disse: vá, diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Muitos vão ouvir, mas com seus corações endurecidos, eles não vão entender. E é por isso que a semente à beira do caminho, ela é de fato desapercebida, ela é quebrada, ela é jogada, ela é perdida. Sabe o que é interessante? Jesus está enfatizando a soberania de Deus. Jesus está enfatizando aquilo que Deus de fato tem, porque Ele é soberano na sua salvação. Quem tem fé? Quem Deus dá. Não é isso que a Bíblia diz? A fé é dada por Deus. Deus concede a fé a cada um de nós. O que Jesus está tratando aqui é aquilo que de forma muito perfeita o apóstolo Paulo, ele entende em Romanos capítulo de número 3. Quando o apóstolo Paulo, ele ouve, ele vê, ele percebe aquilo que Jesus está dizendo, e olha que interessante, apóstolo Paulo 3, no versículos 10 até o versículo de número 11 apenas, para nós entendermos. Olha, irmãos, o que ele diz. Como está escrito, não há um justo sequer. Não tem nenhum justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, se não for chamado pelo próprio Deus. Jesus Cristo, ele diz, olha, Deus me deu, Deus me enviou, e Deus enviou vocês a mim. É o Pai que me deu vocês. É o próprio Cristo que está dizendo isso. Nós encontramos o apóstolo Paulo também tratando sobre isso a Efésios. Irmãos, o que Jesus está tratando aqui é de um tema que nós chamamos de depravação total. Não sei quantos irmãos já ouviram esse tema teológico. Na teologia, depravação total, ele tem o seguinte significado. Ele diz da incapacidade espiritual do homem de poder chegar-se a Deus, porque ele não tem como chegar a Deus pela sua própria vontade, porque ele é escravo do pecado. Então nós necessitamos de Jesus Cristo para ser curado dos nossos pecados, olhar para Deus, entender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, caminhar para Deus. Não há uma outra forma, não há um outro jeito a não ser esse. Então nós precisamos de Cristo. Por isso que nós necessitamos da graça, porque sem a graça nós não vamos entender o Evangelho, sem o Evangelho nós não vamos buscar a palavra de Deus, sem buscar a palavra de Deus nós não vamos entender a vontade de Deus. Nós jamais iremos agradar a Deus, por isso precisamos de Deus. Então a soberania de Deus na salvação trata dessa depravação, dessa eleição incondicional que o próprio Deus aprove chamar. E quando Deus chama, Ele nos chama para que vivamos para a glória dEle.
Então, o fruto do Espírito que nós lemos agora há pouco é exatamente isso. Nós mudamos o nosso ser. Se determinada coisa é pecado, nós buscamos não fazer porque desagrada a Deus. E nós queremos viver de forma que agrada a Deus. Essa é a grande bênção de olhar para essa palavra. Irmãos, eu peço só 3 minutinhos. Já são 19h30, me dê só mais 3 minutinhos para a gente encerrar. Então, olha só, irmãos. Olhar essa eleição é entender, por exemplo, que a ação do maligno é a demonstração de que Jesus Cristo mostra que o maligno ele é arrebatado, mas não é das mãos do Senhor, mas é porque ele não ouviu, ele não entendeu, porque o seu coração está endurecido, seus ouvidos estão tapados e os seus olhos estão fechados. Porque aquele que ouve a palavra, esse de fato entende a palavra, jamais será retirado das mãos do Senhor. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios dizendo, olha, cuidado, porque a nossa luta não é contra homens, é principados e potestades. A nossa luta é contra o espírito, não é contra pessoas. Porque as forças espirituais, elas tentam nos retirar das mãos do Senhor. Elas tiram a paz, tiram a esperança. Mas Cristo Jesus coloca a esperança e paz. E esperança aqui, se lembram da língua portuguesa, verbo esperançar. Esperançar é esperar naquele grande dia. Por isso que é tão importante nós olharmos e entendermos que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, todos aqueles que creem no Senhor, Ele dará a vida eterna e jamais perecerá. É o que João escreve no capítulo 1, nos versículos 28 e 29. Todo aquele que crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, esse será salvo. A eficácia da palavra é a salvação que nos é concedida. Por isso, irmãos, que eu quero concluir dizendo que a semente que ele está tratando aqui é de fato essa palavra que nos é enviada para que nós a entendamos, mas nós precisamos de fato continuar perseverando, porque sem a graça divina o coração do homem permanecerá endurecido e não entenderá a palavra de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, muitos vão ouvir, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus é muito diferente de apenas ouvir, ir para casa e continuar com a sua vida. A palavra do semeador, ela está reforçando a importância dessa eleição que o próprio Cristo, que o próprio Deus nos concede. Porque Ele nos chama, Ele nos dá a fé e Ele nos faz permanecer, porque a palavra de Deus é a nossa fonte de nutriente para permanecermos no Senhor. Entenda, meus irmãos, 2 coisas rápidas para eu passar para as aplicações. Existe uma linha teológica que coloca o homem no centro. A palavra de Deus não é o homem no centro, é Deus no centro. Eu usei uma frase e vou usá-la aqui novamente e peço que os irmãos apliquem a língua portuguesa para compreender de forma clara. A palavra de Deus nos diz que Jesus não morreu por mim, mas morreu para a glória de Deus. Pastor, que coisa maluca é essa? A Bíblia está escrito que Jesus morreu por amor. Pois é. A Bíblia diz que Jesus cumpre cabalmente tudo para a glória de Deus. Jesus não morreu por mim, não morreu por você, mas ele morreu para a glória de Deus. Nós somos chamados para a glória de Deus, para louvor a Deus e para bendizer o nome do Senhor. Quando eu passo a entender isso, eu compreendo que o percurso da minha vida tem um sentido muito claro. É de olhar para Deus, glorificar a Deus e viver para Deus. Por isso, o homem não é o centro, mas sim Deus. O culto que não tem Deus no centro não é culto. O culto que tem o homem no centro não é culto. Porque o culto é para Deus. Por isso eu os convido a fazer um autoexame no seu coração. Como é que tem sido a sua vida diante de Deus? Como que você tem vivido? Você fecha a sua Bíblia hoje e só abre domingo?
Como que você tem olhado para Deus? E, por favor, não estou fazendo aqui um julgamento. Acreditem, isso serve porque o pastor tem um problema muito sério. Entendam com carinho, o objeto de estudo do pastor é o quê? É a Bíblia. Então o pastor tem um erro maior ainda, porque às vezes ele lê só para poder montar sermão. E nós temos que ler para edificar os nossos corações e para viver para a glória de Deus. Então eu faço um autoexame também ao meu coração. Eu estou convidando vocês, assim como eu me convido esta noite, façamos um exame nos nossos corações, como tem sido a nossa vida diante de Deus. Faça a pergunta, qual é o tipo de solo que eu tenho sido? Eu estou permitindo que a palavra de Deus crie raízes no meu coração? Ou eu estou simplesmente deixando de qualquer forma? Faça essa pergunta e tente responder no seu coração. A responsabilidade, meus irmãos, do semeador é aquele que proclama o evangelho, que semeia a palavra fielmente, sem se preocupar excessivamente com a resposta imediata das pessoas, porque nós confiamos na soberania de Deus. O papel do pregador não é passar a mão na cabeça, mas é dizer: sem Cristo estão condenados, sem Cristo eu estou condenado. Precisamos de Cristo. Todos nós precisamos de Jesus Cristo, pois Ele vai transformar, Ele vai nos dar perseverança de fé e Ele vai nos dar frutificação. A verdadeira evidência de uma vida, ela é transformada pela frutificação, pela mansidão, pela paz e dentre outras coisas. Que Deus assim nos abençoe, que Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria, irmão. Somente Cristo Jesus pode sustentar, somente a palavra de Deus pode nos guardar. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos colocar em pé, orar ao Senhor e receber a bênção e assim encerrarmos esta noite.